Bora então avaliar as contratações do Santos para esse ano de 2023. O Santos que fez 22 contratações para 2023, o que é inacreditável. Tá? É inacreditável, o Santos contratou dois times completos, o time é uma merda. Então é complicado isso daí. Mas bora lá, João Lucas. Cara, o João Lucas, eu vou colocar ele no não foi bem. Eu não acho que foi uma contratação inacreditável, não. O Santos precisava de um lateral direito. Tinha já perdido o Madison, que optou por não renovar, que eu acho que foi uma decisão correta. E o João Lucas vinha de uma boa passagem no Cuiabá. O Cuiabá, claro, não é um time que tem almejado coisas tão grandes como uma Libertadores, classificação para Libertadores, enfim. Mas é um clube que vem se mantendo na elite. Se eu não me engano, é a terceira temporada deles agora na Série A. Então, é um clube que vem se consolidando aos poucos, tem times chatos de enfrentar, não é tão simples assim ganhar do Cuiabá. Então, o João Lucas eu até acho que. Eu até colocaria numa boa tentativa, mas definitivamente ele não foi bem ainda. Dá pra ainda ter dar uma reviravolta e fazer um bom restante de contrato. Não sei se ele vai ficar pro ano que vem, mas eu acho que o dele não foi bem mesmo, acho que não foi bem. Aqui começa a beirar o inacreditável. Luan Dias. Ah, é inacreditável, tá? É inacreditável. Tem gente que justifica que fez um bom paulista, o que eu não acredito. Tá? Eu não vi muitos jogos do Água Santa, mas eu assisti as finais, que pra mim ele não foi bem em nenhum dos dois jogos. E quando ele entrou em campo mostrou o porquê de ser inacreditável, né? Ele é santista, muito legal isso. Só que eu também sou e nem por isso eu jogo no Santos. Então, Luan Dias pra mim inacreditável. Bruno Mezenga mais um do pacote do Água Santa, que eu acho que também é inacreditável, tá? Bruno Mezenga tem 35, 36 anos, enfim. Nunca se consolidou na Série A e o Santos achou que era uma boa, aos 35 anos, no fim de carreira, trazer ele que se consolidaria na Série A. Ele até fez um gol importante no Santos Bahia, né, na Copa do Brasil, fez o gol de empate. De cabeça ele até que consegue contribuir, só que ele, com a bola no pé, mais atrapalha do que ajuda. Então acho que quando tu vai colocar ele numa balança, mais atrapalha do que ajuda, e é por isso que ele não tem mais oportunidade, ainda mais agora que chegaram outros atacantes, o Furt, Morelos, ou até o próprio Max Silveira, enfim. Então acaba que ele não tem chance, muito justificável de não ter essa chance, pra mim é inacreditável. Agora, João Basso. João Basso pra mim foi importante. Eu vejo que muita gente critica o João Basso, principalmente no Twitter, criticam algumas coisas dele, mas eu acho que foi um cara que foi importante, ele tá sendo importante até então. É um cara que mostra muita liderança no vestiário, que é ótimo, porque o Santos, não sei o que acontecia, mas muitas vezes o Santos mostrava que perdia totalmente o psicológico no meio do jogo, e o Basso é um cara que ajuda nessas questões. Eu acho sim que ele é um bom jogador. Acho que faz bons jogos, tem uma ótima saída de bola, ajuda muito nessa construção inicial pela defesa. E o principal dessa questão ainda é a liderança. Então, eu acho que o Basso foi sim uma boa contratação. Eu não sei o que o pessoal vê nessas questões para criticar, mas eu realmente acho que ele foi importante, está sendo importante nesse período. Dodô, cara. Dodô, agora eu tô em dúvida, porque o Dodô vem sendo o terceiro reserva do Atlético Mineiro. Tudo bem que ele vem para uma lateral esquerda que o Santos não tinha ninguém, tá? Tinha o Kevson, claro, e o Inocêncio, que acabava jogando nas duas, até porque tinha perdido o Lucas Pires por tudo que aconteceu. O Santos se desfez dele, emprestou lá para Espanha. Então o Dodô eu fico na dúvida se eu coloco como boa tentativa, porque
O Dodô veio pelo que ele fez no passado do Santos. Eu acho que isso eu não tenho a menor dúvida, até porque ele era terceiro reserva do Atlético, igual eu falei. Só que ele faz bons jogos na defesa, agora que ele tá jogando na zaga. Nitidamente na lateral ele deixa a desejar. Não sei se questão física, até porque ele ficou afastado nesse período, né, por questões físicas. Então eu não sei se isso que acabou atrapalhando ele. Mas eu vou pôr na boa tentativa, porque ele faz bons jogos na defesa, tá? Talvez se não fosse, se ele não tivesse jogos de zagueiro, eu colocaria no não foi bem. Porque de lateral esquerdo eu não acho que ele tenha ido muito bem até agora. Mas ficou um tempo afastado, vamos ver como ele vai voltar agora. Próximo jogo, pelo que eu vi contra o Botafogo, ele já vai estar disponível. Então vamos verificar como que vai ser essa questão. O Jean Lucas. Vou pôr no foi importante. Eu acho que ele tinha tudo para ser a melhor contratação, tá? Que aqui eu coloquei a melhor, no máximo um, até porque se é a melhor, só pode ser um. E o Jean Lucas eu acho que chega com status de ser a melhor contratação da temporada e talvez da gestão, tá? Faz bons jogos e muitos jogos ruins também, tá? Ele tem oscilado bastante, o que é normal, acontece, até porque ele ficou muito tempo afastado do futebol brasileiro. Ele saiu do Santos em 2019 para a França e voltou agora, ou seja, ficou praticamente 4 anos aí fora. Então, é normal, ele não deve nem ter 20 jogos pelo Santos desde que voltou. Mas mesmo ele não estando tão bem, é algo que eu já vinha pontuando há um tempo com um amigo meu, não vinha tão bem. Só que quando a bola tá no pé dele, ele ao menos sabe o que fazer com ela, tá? Eu acho que em alguns momentos ele acaba sendo um pouco preciosista no lance, por saber que ele é bom, por saber que ele provavelmente ele é melhor do que quem tá ali contra ele, porque realmente ele é um bom jogador. E eu acho que essa parte do preciosismo que acaba às vezes atrapalhando ele, fazendo ele errar, enfim. Mas foi o que eu falei, é um cara importante, é um cara que todo mundo confia no time. É um cara que, quando tá com a bola no pé, sabe o que fazer, que já coloca ele na frente de muitos aqui. Por isso que eu vou colocar como foi importante. Furt, obviamente, também foi importante, e vem sendo muito importante. É um cara que com certeza vai ficar pro ano que vem, depender do Santos. Fez gols muito importantes contra o Grêmio, contra o Bahia. Fez gols que foram muito importantes agora contra o Goiás também. Então, Furt com certeza foi importante. É um cara que largou o que ele tinha lá no México para vir jogar no Santos. Então é algo que tem que admirar. Tá? É muito cômodo ele ficar no México. Era muito cômodo ele ter ficado no México, onde ele é ídolo, onde todo mundo confia nele. E ele optou por abrir mão daquilo para vir jogar no Santos. E tem correspondido, é um cara muito consciente com a bola no pé. Foi uma ótima contratação, realmente. E eu vou pôr no foi importante. O Nonato, eu tô em dúvida entre não foi bem ou boa tentativa. Porque ele até faz bons jogos. Claro, jogou os 2 primeiros jogos mal, até porque estava também fora do país, demora para se readaptar, não é tão simples. E nos últimos 2 jogos fez bons jogos. Eu acho que é pouco, né, para colocar no boa tentativa. O Bruno não foi bem, mas o Nonato facilmente ele ficaria no boa tentativa, tá? Porque o Nonato fez um baita jogo contra o Flamengo, fez um bom jogo contra o São Paulo também, não acho que ele foi mal. Só que ainda é um cara que tá oscilando, né? Mas tem poucos jogos, foi o que eu falei, é muito complicado nesse período de readaptação, é normal. Eu entendo essa questão. O Poporo não foi bem, mas com qualquer motivo a mais ali eu jogaria no boa tentativa. Agora o Caissara é inacreditável. O Caissara é inacreditável. A gente precisava sim de um lateral direito, é fato. Não estávamos bem na lateral, tanto é que hoje o nosso lateral é um ponta de origem, que é o Lucas Braga. E o Caissara tava há 8 meses sem jogar, 9 meses sem jogar, enfim, tava um período grande sem jogar. Desde que ele tinha saído do clube anterior dele lá da Turquia, ele tava sem jogar. Então, o Santos trazer um cara que tava 8 meses sem jogar
pra já lançar assim no meio do campeonato, eu acho inacreditável, tá? Eu acho inacreditável, ainda mais sabendo da carência da posição. Se fosse 7 meses sem jogar, mas trouxesse pra pré-temporada, pra compor o elenco ali, ser um reserva, eu ia achar ok, até dá pra. Até porque se um cara que tá 7 meses sem jogar, em algum momento ele vai precisar voltar a jogar, né? Então, o Caissara tava nesse momento, né, sem jogar e precisava voltar a jogar, obviamente. Só que no meio da temporada, assim, da forma que foi, precisando de um lateral direito urgente, eu acho que foi inacreditável ir atrás dele. Tá? Foi de graça, claro, os custos da negociação não devem ter sido tão altos assim, mas é inacreditável pela necessidade que a gente tinha nessa questão. O Rincon eu vou colocar como a melhor contratação, tá, da janela. Confesso que eu não conhecia o Rincon antes de vir pro Santos. Inclusive, tudo que falavam dele no Twitter, a maioria, na verdade, não eram coisas positivas. Era um cara que tomava muito cartão, era um cara pesado, enfim. E que o cartão realmente, ele realmente toma bastante cartão. Faz algumas faltas táticas que são necessárias, inclusive, eu acho que essa experiência dele ajuda muito. Só que essa questão de ser pesado, enfim, eu confesso que eu não consegui ver. O Rincon, pra mim, é um dos melhores jogadores do time. A consciência tática, disposição, liderança, que foi o que a gente falou no Baço também. A liderança dele, tanto dentro quanto fora de campo, é muito boa. Inclusive, saíram matérias já até falando como ele trouxe o Soteldo de volta para perto ali do elenco, para focar novamente. O Soteldo teve, né, a história lá com o Turra, que falou que ele não era focado. Enfim, a gente não sabe o que é verdade e o que não é. Mas o Rincon foi um cara que fez o time jogar melhor e fez o Soteldo, pode ser coincidência ou não, mas fez o Soteldo jogar muito melhor também. O Soteldo hoje é um dos mais importantes do time, obviamente. Então o Rincon eu vou colocar ele como a melhor contratação. Morelos eu vou pôr no boa tentativa. Até porque ele jogou 2 jogos, né? E se machucou. Eu acho que ele fez um bom jogo contra o Palmeiras, tá? Eu vi gente criticando. Mas eu acho que ele fez um bom jogo. Ele mostrou que nitidamente ele sabe o que fazer com a bola, sabe jogar futebol. É muito importante, tá? Por mais que pareça algo normal, você saber jogar futebol quando você é jogador, a gente assistindo a gente vê que não é tão normal assim. Então, o Morelos foi alguém que eu acho que foi uma boa tentativa. Vai ficar pro ano que vem, muito provavelmente. E eu espero que o ano que vem ele mostre, né, o porquê que ele veio de fato. É um contrato curto, só até o final do ano que vem, se eu não me engano. Então, o Santos precisa até ver como vai ser essa adaptação dele para já buscar uma renovação, né? Porque um ano só é muito complicado. Aí às vezes ele estoura aqui e você perdeu ele no pré-contrato já no meio do ano. Então, ele eu vou pôr no boa tentativa. O Dodi, eu vou pôr em boa tentativa também. Tá? Eu sou meio defensor do Dodi. Eu acho sim que ele não vem jogando bem. Muito pelo contrário, vem fazendo partidas bem abaixo do que ele consegue. Mas é um cara que eu acho que é bom jogador. Tá? Eu acho que ele tá numa má fase, realmente. Mas eu acho que ele é bom jogador, sim. Fez um primeiro semestre muito bom. Principalmente quando ele tava com o Daír. Ele vinha jogando muito bem, inclusive era um dos poucos que jogavam bem, tá? Ele era bem protegido da torcida, né, nesse período. Só que ele vem abaixo, isso é notório. Mas eu acho que é uma boa tentativa, é um cara que agrega o elenco, sim. Um time não é só formado por 11 jogadores. E o Dodi eu acho que é um cara ali que pode ficar no elenco, é um cara que sabe jogar futebol, tem consciência do que fazer com a bola, principalmente. Então eu acho que ele foi uma boa tentativa. Eu acho sim que ele tá jogando mal. Só que eu acho que tem totais condições de recuperar essa questão, até porque ele é bom jogador. Max Silveira, cara, eu poderia pôr ele no inacreditável pela forma que foi. Até porque ele veio como ninguém conhecendo ele. Veio como considerado a pior contratação da história do futebol do México. Não sei se foi da história, ou da temporada, ou da década. Eu sei que teve uma votação no México que ele foi eleito a pior contratação. Eu acho que não foi da história, né? Porque da história é muita coisa. Mas eu acho que ele
oscila os jogos. Não sei se eu coloco no não foi bem, porque assim, fez um grande jogo contra o Palmeiras, tá? Ele entrou e jogou muito bem, inclusive deu assistência, fez outros bons jogos, só que ele oscila muito. Eu acho que eu vou no não foi bem, por ainda estar com poucos jogos de demonstração para você falar que se realmente foi uma boa tentativa ou não. Eu não consigo falar que foi uma boa tentativa porque eu não conhecia, ninguém conhecia praticamente. Só o Aguirre conhecia e trouxe. Então por isso eu vou colocar como não foi bem. Cara, o Mendonça, hoje eu colocaria no inacreditável, tá? Mas aqui eu vou pôr o não foi bem. Por quê? Muita gente sempre pede para os clubes, o Santos principalmente, explorar, né, os jogadores que foram rebaixados, que tem times que tem bons jogadores. E acaba sendo rebaixado, mas você é um bom jogador e infelizmente estava no local errado, ali na hora errada. E o Mendonça fez uma boa temporada ano passado, principalmente com o Dorival, que foi quando ele metia muitos gols, tá? E quando o Dorival sai, ele acaba caindo de rendimento, como todo time, tanto é que foram rebaixados. Só que eu acho que o Santos olhou, viu quem que tinha, que podia agregar valor, e veio o Mendonça. Veio o Messias também depois. Só que o Mendonça, pelas condições que vieram, eu coloco como não foi bem. Jogando também, eu acho que em muitos momentos o Mendonça se desprende do jogo, acaba não fazendo partidas boas, por às vezes parecer que não tá ligado no jogo, enfim, não sei qual que é o motivo de fato. Fez alguns gols importantes, tá? Principalmente no primeiro semestre, que ele fazia gol. Nesse segundo semestre, nem gol ele tem feito, tem se machucado. Então, vou colocar no não foi bem. Não sou tão fã assim dele. Enfim, por isso vai no não foi bem. Agora esse aqui é inacreditável. Vladimir, eu acho que não só a contratação dele, como ele ter ficado tantos anos no Santos é inacreditável, tá? O Vladimir parece ser uma baita pessoa. Todas, desde assim, vídeos de Santos TV, o que eu sei de bastidor, enfim. Vladimir parece ser uma baita pessoa, um ótimo cara de se ter no elenco, cara muito parceiro. Só que eu acho que a contratação foi injustificável. O Santos tinha o John, que queria sair, e saiu, tanto é que foi para o Internacional emprestado, hoje está na Espanha. E precisava de fato de um segundo goleiro. Não é tão simples assim você deixar um goleiro da base no banco, até porque se em algum momento o João Paulo é suspenso, ou pior, se machuca, que aí pega um período grande de jogos, você jogar um goleiro da base assim logo de cara, pode acabar queimando ele às vezes pode acabar não se adaptando tão rápido assim ao profissional, até por inexperiência, tá? Até porque o goleiro da base sobe ali com 20, 21 anos, enfim. Então, precisava de fato de um segundo goleiro. Só que o Vladimir, eu não consegui entender o que fez acreditarem que era uma boa contratação. Ele vinha de um rebaixamento com o Avaí. E o presente dele por ter sido rebaixado foi vir para um time da Série A. Então, eu não consigo entender, não vejo justificativa plausível para isso. É inacreditável. É só isso que eu consigo dizer. É inacreditável. Daniel Ruiz eu vou pôr como não foi bem, tá? Eu acho que ele foi uma tentativa válida, tá? Era um jogador jovem. É outra coisa que sempre pedem para explorar os mercados sul-americanos. Então, o Daniel Ruiz é um jovem jogador que foi garimpado, entre aspas, né, no futebol sul-americano. Então, era uma boa tentativa de se fazer. Entretanto, ele não foi bem, né? Não se adaptou. Muitos momentos eu achava que ele não conseguia competir fisicamente no jogo. Eu até falava às vezes pro meu pai, quando a gente estava assistindo o jogo, que às vezes ele parecia uma criança jogando com adultos. Tá? Isso não é nada contra o Daniel Ruiz em si, mas às vezes fisicamente parecia que ele não tinha condições de competir. É algo que dá para melhorar? Obviamente. Faz um trabalho físico diferente, separado, focado nessa questão. Só que
ele não foi bem, tá? E aí acabou que o Santos desfez, né? Devolveu ele antes do contrato finalizar pela negociação do zagueiro que não veio. Tá? Então o Santos fez um acordo ali para pegar um zagueiro já para fazer os exames médicos e já trazer para jogar esse ano. Em contrapartida, devolvia o Daniel Ruiz. O zagueiro não veio, foi reprovado nos exames médicos. E o Santos acabou deixando o Daniel Ruiz lá, então até o próprio Santos já via que ele não tinha ido bem e que não faziam questão de tê-lo no elenco, tá? Eu até acho que ele tem qualidade com a bola no pé, só que foi o que eu falei, fisicamente eu acho que faltava algo a mais ali. Então, é isso. O Joaquim, eu vou pôr como foi importante. Por quê? Ele vem do mesmo Cuiabá do João Lucas, tá? Então, como eu falei, o Cuiabá tem bons jogadores sim, eles montam times chatos de você vencer, tá? E o Joaquim era um desses caras do Cuiabá. Faz um começo de temporada ruim, tá? O Joaquim estreou muito bem contra. Não lembro se foi estreia, na verdade, mas um dos primeiros jogos dele contra o Palmeiras foi muito bem. Depois ele começa a ter constantes erros na defesa, tá? Muitas vezes também parecia que ele se desprendia do jogo, tá? O que não é a realidade dele atual. Muito pelo contrário, hoje ele parece estar concentrado o jogo inteiro, ganha muitas divididas, enfim. Então o Joaquim é um cara que eu acho que foi importante, tá? Está sendo importante. Para mim hoje ele é unanimidade no time, na defesa. É um dos principais jogadores, inclusive, nessa recuperação que o Santos vem tendo. Fez um gol importante contra o Flamengo, tá? Ele já tinha feito outros bons jogos, por exemplo, contra o Bahia na virada, que ele deu as duas assistências, se eu não me engano. A primeira 100% que foi dele, a segunda eu também acho que foi, mas não tenho certeza. Contra o Goiás agora, ele que cabeceou para dentro pro Furt também. Então ele vem jogando muito bem na defesa e muito bem no ataque também. Então ele tá sendo muito importante e com certeza foi uma das melhores contratações da temporada. Cara, o Alisson. O Alisson, eu sei que muita gente vai contra o que eu vou falar agora, tá? O Alisson eu vou pôr uma boa tentativa. E eu tenho um motivo para tal, tá? O Alisson ele veio de graça, né? Ele conseguiu romper o contrato dele com o time lá da Arábia, o Al Hazen, por atraso de pagamentos, enfim, tá? Então ele veio de graça. E o Alisson chega num momento do Santos que o Santos só tinha o Rodrigo Fernandes, de primeiro volante ali de pegada mesmo, de marcação. E o Rodrigo Fernandes a gente via que era suspenso muitas vezes por conta de cartão, tá? Então você precisava ter um segundo jogador ali para esse período, até em alguns jogos mais complicados para você fazer essa substituição. Eu acho que o Alisson chega com essa característica. É um primeiro volante de marcação, bota muita pressão no portador da bola, o que eu acho que é importante, que eu acho que na época faltava muito pro Santos, tá? O Santos não pressionava, algo que me irritava nos jogos. E o Alisson chega com essa questão, com essa característica de pegada, marcação forte, pressão no cara da bola. E o outro ponto que a gente falou do Basso, falou do Rincon, a liderança. O vestiário do Santos muitas vezes parecia que se perdia. Não que não tinham líderes, tá? Até acho que tinham. Só que talvez precisava de algo a mais ali. Precisava de alguém a mais ali. E eu acho que o Alisson chegou com essas características. Ele acabou fazendo poucos jogos, tá? Não acho que ele foi tão mal nos jogos que ele fez. Muito pelo contrário, eu acho que ele foi bem ok ali, não comprometeu. Um jogador de elenco, tá? Obviamente é um jogador que compõe elenco. Só que ele se machucou mais uma vez, né? Então, provavelmente ele vai ficar pro ano que vem, até porque tá lesionado e você precisa renovar o contrato por lei. Então, vamos ver como vai ser, né, o ano que vem. Não acredito que o Santos vai renovar só até o final da lesão, não. Acredito que deva dar, caraca. Deva dar mais um ano inteiro para ele até o final do ano que vem. E aí, dentro desse ano, eles vão ver o que vão fazer com o Alisson, se renova ou se deixa sair. Mas eu acho que ele
dependendo de como for, pode ficar para compor elenco, viu? Acho que muita gente vai criticar isso, mas minha opinião. O Lucas Lima, cara, o Lucas Lima eu tenho muitas dúvidas, cara. Porque ele chega de graça também, muito contestado, obviamente, por tudo que fez. Só que eu acho que o Lucas Lima chega pra cobrir uma posição que o Santos não tinha. Ele chega pra cobrir um vazio que tinha ali no meio do Santos, tá? Que se você pega os jogos do primeiro semestre antes dele chegar e até do ano passado, no final do ano, o Santos ficava rodando em U. Por quê? Porque não tinha um cara ali pra preencher aquele espaço do meio, tá? Então, o Lucas Lima chega com essa função para preencher esse espaço. O Lucas Lima, acho que deu assistências importantes. Inclusive, foi ele quem cobrou o escanteio agora contra o Goiás. Nitidamente, ele não é uma unanimidade, tá? Eu acho que se o Santos conseguisse trazer alguém um pouco melhor, provavelmente ele seria banco, tá? Mas eu acho que ele foi uma boa tentativa pelas necessidades que o Santos tinha, tá? Provavelmente muita gente vai discordar dessa boa tentativa, mas se a gente pega o Lucas Lima em si, no brasileiro mesmo, tem bons números em questão de chances criadas, passe, enfim, até assistência. Então, eu coloco o Lucas Lima como boa tentativa por isso. Claro, ele tem um histórico que joga totalmente contra ele, com razão, tá? Joga contra ele com razão. Mas eu acho que o Lucas Lima acho que pode ficar no boa tentativa. O Inocêncio, eu vou pôr no não foi bem. Eu não vou pôr no inacreditável, porque o Inocêncio vem depois de um bom paulista. Ele sim, de fato, faz um bom campeonato paulista e não tem uma idade avançada, tá? Então, o Santos precisava de um lateral, vem por empréstimo, não é algo que prendia, né, o Santos na operação. Então, eu até acho que ele fez bons jogos no começo, acabou que oscilou. No último jogo contra o São Paulo, eu acho que ele entrou bem no jogo, inclusive melhor do que o Kevson, tá? Já tive o debate com um amigo meu, que eu até falei pra ele que eu acho que eu renovava com o Inocêncio por mais um ano, pensando na realidade do Santos, tá? Eu sei que o Santos precisa de laterais titulares, mas convenhamos que o Santos não vai. Se você acha que o Santos vai chegar, contratar um lateral titular e um reserva de qualidade, não vai, tá? Não vai. O Santos não tem dinheiro pra gastar tanto assim na mesma posição. Então eu até acredito que o Santos vai atrás de um lateral, só que vai precisar de um reserva, tá? Então eu acho que o Inocêncio cabe nessa questão da reserva, tanto para a direita quanto para a esquerda. Por isso que eu acho que eu tentaria renovar o empréstimo por mais um ano. Não sei se o Água Santa liberaria essa questão, mas eu acho que ele não foi inacreditável, não. Eu acho que teve motivo para tal, então coloco no não foi bem. Cara, o Messias eu fico muito na dúvida entre inacreditável ou não foi bem. Eu não sei se eu tô sendo muito bonzinho com alguns jogadores aqui, mas o Messias, ele chega no mesmo caso do Mendonça, tá? Ele já tinha jogado no América Mineiro com o Bauerman, tinha sido um dos melhores jogadores do América Mineiro. Claro, que numa Série B, o América subiu. Após isso, desse destaque, o Messias vai para o Ceará, que vinha muito bem. Inclusive, foi o mesmo período, se eu não me engano, o Ceará também trouxe Fernando Sobral, que também era de Série B, enfim. E o Messias lá, ele não era um mau jogador. Só que no Santos ele não foi bem. Eu acho que muitas vezes a criação, né, o primeiro passe ali da defesa, ele acaba rifando a bola, até não sei se por confiança, não sei ao certo o porquê dessa questão, se é questão técnica, se é confiança, ou enfim. Eu lembro que no começo fizeram um trabalho específico com ele, de saída de bola, logo que ele chegou. E eu acho que ele ainda não conseguiu contribuir nessa questão da saída. Eu acho até que ele vem fazendo ótimos jogos, os últimos jogos dele, desde que o Basso se lesionou, ele vem muito bem. Eu acho que ele vem bem, eu critiquei ele o ano inteiro, mas agora que ele vem jogando bem, tem que elogiar também. Então eu acho que eu vou colocar ele no não foi bem.
foi o que eu falei. Obviamente é um jogador para compor elenco. Quem pensa que o Santos vai ter 5 zagueiros aí, que sejam ótimos jogadores, pô, aí tá maluco também, né? Não tem muito o que falar. Então o Messias eu acho que ele pode até compor elenco, tá? Pro ano que vem, pensando numa defesa com Joaquim e Basso, ou Joaquim mais um. Não sei se vai manter o elenco, 3 zagueiros, enfim. Mas o Messias eu acho que pode compor elenco sim. Costuma ir bem na bola aérea também. O problema dele, nitidamente, é a saída de bola, então por isso eu vou pro não foi bem. E aqui, a última contratação, né? Uma das últimas contratações, que é o Pituca. Não chegou ainda, né? Obviamente, foi pré-contrato, mas foi uma contratação feita em 2023, por isso que eu tô colocando ele aqui. O Pituca eu vou pôr no boa tentativa, porque ele ainda não jogou, né? Não tem como eu falar que ele foi importante ou que ele foi a melhor contratação, até porque ele ainda não jogou. Ele chega só pro ano que vem, chega pra pré-temporada. Obviamente, a passagem que o Pituca tem aqui no Santos até 2020 foi uma ótima passagem. Um baita jogador. Tá? Então, 2021, se eu não me engano, né? Porque por conta do calendário, ou 2020, agora até me perdi. Mas, obviamente, foi uma ótima passagem. Obviamente, é um baita jogador. Ele é muito motorzinho. A questão de saída de jogo, marcação, enfim. Não sei como ele tá lá no Japão. Eu sei que ele é titular contestável, que foi capitão em muitos jogos. Sei que a torcida gosta dele, mas eu não sei como que ele tá jogando porque eu não assisto os jogos do campeonato japonês. Eu sei que o time dele, o ano passado, fez uma boa temporada. Ficou no G4 ali, mais ou menos. Esse ano eu não sei muito bem como que tá. Eu acho que tá ali meio de tabela para cima. Mas ele chega como uma boa tentativa. Eu acho que ele tem tudo para ser importante no ano que vem. Muito provavelmente vai ser titular. Não sei se titular junto com o Rincon e com o Jean Lucas, formando uma trinca ali. Mas muito provavelmente ele vai ser titular e com certeza ele agrega muito na qualidade do Santos. Tá? Então por isso eu coloco ele como uma boa tentativa. E é isso. Acredito que alguns aqui eu realmente fui um pouco bonzinho com eles. O incontestável, o inacreditável, acredito que ficou por aí mesmo, certo? Dava para até colocar alguém a mais aqui, mas foi o que eu falei. Eu acho que tem que saber avaliar as condições de contrato da negociação e a forma que foi feito, o porquê de ter trazido o jogador em si. Então é isso. Vou tentar até fazer outras tier lists aqui, avaliando outras questões. Vamos ver como que vai ser. Eu acredito que ficou até tranquilo ali. Acho que ficou justo. Ficou justo.